Senhor presidente Alberto Meneguzzi, senhoras vereadoras, todos que nos assistem pela TV Câmara, canal 16, pelas redes sociais, aos que estão aqui no plenário. Posso dizer, por mim, pelo vereador Velocino Ues e pelo vereador Ed Eloy Frisso, que desde dezembro, quando foi aceito a admissibilidade, nesses últimos 4 meses, a nossa vida literalmente mudou. Mudou porque foi uma experiência única para o município, histórica. As pessoas não entendiam o processo. Nós, na Câmara, talvez, também não entendíamos o processo. Eu já fiz parte de um outro momento com relação à Comissão de Ética, e que também ali nós tínhamos uma frase que o vereador Eloy Frisso cunhou aqui, e é verdade. O nosso limite é o processo. E isso, inclusive, nós escutamos lá na DPM, um órgão de assessoramento, o vereador Rodrigo Beltrão, externo, que nos disse isso no primeiro momento. E até nisso, nós não fomos bem entendidos, porque disseram que a Câmara não tinha a qualificação necessária para fazer esse papel. Até nesse sentido de buscar um aprimoramento externo, juntamente com todo esse corpo técnico aqui que nós temos na Câmara de Vereadores, também fomos achincalhados nesse sentido. Mas não tem problema. Eu acho não, a nossa vida, com 53 anos, sempre seguiu e sempre vai seguir por uma linha de conduta que me botou aqui no 4º mandato. A admissibilidade de impeachment, quando 18 vereadores votaram, significa dizer o seguinte, que se admitiu o momento para investigação e nos colocaram já como comissão julgadora, que não é. Num primeiro momento, só pelo primeiro item da denúncia, que é o descumprimento de ordem judicial nas vagas da educação infantil, e eu que já tive a oportunidade de ser secretário da educação, já deveria de ser um motivo, porém eu não faço política com o fígado. Eu não consegui resolver o problema da educação infantil. Ninguém vai resolver. É insolúvel esse problema no município de Caxias. Não tem condições de se tornar um gestor de improbidade administrativa da forma que hoje é colocada a educação infantil. E mesmo assim, vereador Adilode Domênico, mesmo assim, nós também fizemos alguns discursos muito efusivos aqui, o senhor citou a PAI, eu cito a Bebê Comunidade, e também na leitura de toda a denúncia, que eu acho que poderia ter sido de lá, poderia ter sido deixado de lado, nós não ganhamos 4 horas aqui, nós perdemos 4 horas, podia ter, toda a leitura fez com que nós perdêssemos a oportunidade de mais vereadores talvez falar, se sentir melhor, mas enfim, isso faz parte do processo. Nós fizemos, aqui na leitura foi dito que, inclusive eu, pela educação, me sujeitei, num determinado momento, a ir falar para interceder pela educação infantil. Então, nós temos a real necessidade e noção da importância, em função do tempo, que são 11 minutos e 42, que eu tenho aqui ainda para falar, nós estamos passando pelo 3º pedido de impeachment. O primeiro foi contrariedades. O que são contrariedades? Disse que ia escolher por currículo, não ia levar amigos, não ia levar compadres, e levou. Isso não é ilegal, é imoral. Foi rechaçado pela Câmara de Vereadores. O segundo pedido de impeachment foi a questão do vice-prefeito. Olha, já foi falado aqui, quem escolheu o vice-prefeito não fui eu, quem renunciou também não fui eu, por maioria retirado. O terceiro pedido, que foram 29 pessoas que entraram a favor desse terceiro pedido de impeachment, eu dizia aqui para os vereadores, no dia seguinte já ninguém mais lembra dos 29, é a Câmara de Vereadores, que tinha um papel de apresentar um projeto e um processo para que lá no final, e é hoje, nós pudéssemos sim ter a condição de fazer essa definição de uma forma legal. A democracia, ela não pode ser conveniente. A mesma democracia, vereador Eloy Frisso, e como Vossa Excelência disse, o destino quis que nós estivéssemos aqui neste momento, fazendo um papel que para muitos, e ficamos todo esse tempo escutando pessoas do lado esquerdo, pessoas do lado direito, todos os dias, nos cobrando, perguntando a nossa posição, e eu disse aqui, inclusive, vereador Chico, que não está aqui, eu disse, vereador Chico, o senhor como líder de governo, vou lhe pedir um favor,
peça para que o nosso gestor ou prefeito retire a mão da pedra, para que nós possamos fazer um trabalho, porque Caxias do Sul está vivendo um momento de conflito muito forte. E nós temos a obrigação, como líderes máximos da representatividade social da sociedade, embora alguns não creiam nisso, precisamos dar um tom de coesão, um tom para que Caxias volte a tornar a crescer e seja pujante, como sempre foi. Eu vou fazer a leitura aqui um pouquinho para não ser... eu não quero aqui esquecer algumas ações que nós tivemos que fazer, que ao longo desse processo foi uma sequência da fala inicial, que tivemos quando da votação para a escolha dos membros da comissão processante. Na ocasião, disse que já havia sido acordado entre os 3 vereadores que seria feito um trabalho com muita maturidade, com muita imparcialidade, por sabermos do momento histórico que estávamos vivendo e que iríamos ouvir toda a equipe técnica da Casa. Disse ainda que sabíamos da grande responsabilidade que tínhamos e que, a partir daquele momento, a comissão só falaria em conjunto. Nenhum membro da comissão iria falar de alguma forma sozinho, até pela seriedade e pelo comprometimento que sabíamos que a sociedade esperava de nós, que era um trabalho muito sério, ouvido o maior número de partes envolvidas para que pudéssemos errar o mínimo possível. Foi com um sentimento de grande respeito e responsabilidade que encarei o desafio de ser o presidente da comissão processante, porque o único dos 3 que tinha qualificação jurídica, vereador Edilói Frisso. Inclusive, fui ouvir juízes, funcionei como magistrado e fui assistir a audiências de instrução para que nós pudéssemos conduzir bem o processo. Agradeço inicialmente aos vereadores Eloy Frisso e Velocino Uis por terem escolhido meu nome para presidir esse trabalho de extrema relevância ocorrido em nosso município. Agradeço a todos os funcionários e, no nome dessas pessoas que eu vou citar, agradeço toda a Casa, todos os servidores. Trabalharam incansavelmente para que se chegasse a um bom termo. São eles: Fabrício Carelli, Thales Armiliati, Eliana Tedesco, Grégora Fortuna Passos, Fernanda Paglioli, Rosane Ribas, Cirlei Biacioli, Cláudia Comim, Andressa Boff, os taquígrafos Jaqueline Panho Turmina, Jaqueline Carneiro, Héctor Tonani e Tânia Foquesato, que é assessora da bancada do PMDB. A missão não foi fácil. O meu maior cuidado foi de realizar um trabalho imparcial com a consciência tranquila em respeito à população caxiense, sabedor da importância que é a aceitação ou não de uma denúncia contra um prefeito eleito democraticamente. A importância da nossa decisão é incomparável. É aqui que tudo começa. Foi aqui, na Casa do Povo, que 18 vereadores autorizaram a instrução do processo. A Casa sentiu a necessidade de acolher esse pedido para que fossem aprofundados alguns pontos e esclarecidas dúvidas e para que se fizesse o contraditório. O objetivo da comissão foi evitar justamente o prosseguimento de acusações abusivas e levianas, formal ou substancialmente. Afinal, esse foi um processo grave, um processo cuja simples abertura por si só significa uma crise. Não se pode permitir a abertura de processo tão relevante sem o mínimo de substrato fático e jurídico. Os membros da comissão agiram de acordo com as regras e ética moral, assim definida como aquelas geralmente aceitas pela sociedade, para que haja maior transparência na consecução de todos os seus atos. Essa é a primeira vez que esta Casa discute a instauração de um processo de tamanha envergadura. Pode-se sintetizar afirmando que a primeiríssima regra observada pelos membros da comissão processante foi a da aceitação do encargo, plenamente convencidos de que a tarefa seria cumprida com imparcialidade, pois nisso reside a base da seriedade, confiança e segurança. Vale destacar que foram cumpridos todos os requisitos legais necessários para que, de forma rigorosa, fosse garantido o princípio do devido processo legal, da ampla defesa e, enfim, regular o andamento do processo, tanto que foram ouvidas as testemunhas indicadas pela defesa do denunciado. Também foram juntados aos autos uma gama de documentos relativos aos tópicos da denúncia, limite do processo. A única forma de ser apurada a verdade foi mediante a colheita de depoimentos para apresentar ao plenário a autoria e a materialidade, parâmetros para que prevaleça
uma absolvição ou condenação sem ferir nenhuma norma legal. Para desenvolver um trabalho mais técnico e agir com segurança, nos preparamos, inclusive, como falei anteriormente, buscando assessoria externa. Nós vivemos uma democracia em que as pessoas têm muitas informações, mas nem sempre têm o conhecimento necessário e a profundidade das discussões que são colocadas nesta casa. Alguns caxienses não compreenderam como foi o fundamento da comissão processante. Mesmo que tenhamos seguido o rito estabelecido pela legislação federal, saibam, entretanto, que agimos com muita responsabilidade e estritamente dentro da lei. Nunca vou me esquecer, vereador Frisso, do Decreto-Lei 201, de 27 de fevereiro de 1967, do tempo de Castelo Branco. E como ficou decidido que os integrantes da comissão não falariam à imprensa sobre os passos que seriam seguidos para não macular o andamento do processo, muitas desinformações foram ditas no decurso de todo o procedimento, mas nós cumprimos a nossa tarefa, a nossa missão. Também esperávamos uma solidariedade maior por parte dos colegas vereadores. À medida em que fomos sorteados para essa tarefa, podia ser qualquer um, e lamentavelmente o que sentimos foi um isolamento. Como membros da comissão, passamos a nos dedicar quase que exclusivamente ao andamento do processo. Literalmente abdicamos o nosso mandato, vereador Frisso, buscando a orientação técnica e jurídica para que não ocorressem erros. Antes que a comissão pudesse ter seu trabalho concluído, colegas vereadores, orientados ou não por seus partidos, a votarem contra o processo, mesmo ainda em andamento, inclusive no decurso das oitivas, fazendo com que nos sentíssemos desvalorizados. É bom salientar que a comissão processante faz parte do Legislativo como um todo. Não fomos sorteados para representar esta casa nesse trâmite, nós fomos sorteados para representar esse trâmite burocrático. O prefeito municipal, ao imprimir a sua gestão padrão pouco aberto ao diálogo, deixou de lado a sinergia que deve existir entre os poderes executivo e legislativo. Tanto que o parlamento não só pode, como deve, modular as iniciativas do executivo naquilo que lhe couber. Esta comissão, no entanto, defendeu desde o início desse processo a prática ao diálogo aberto, transparente e educado, tanto que o conjunto probatório obtido pela comissão processante não foi suficiente para declarar a procedência do presente processo e, ao final, ensejar o processo de impeachment do prefeito. Para que o impeachment não se torne corriqueiro em Caxias, é necessário o diálogo entre o prefeito, legislativo e comunidade. Fundamentados na ética, as relações republicanas entre os poderes possibilitam uma maior transparência aos autos. A tão buscada estabilidade política passa por esta relação harmônica. As funções jamais devem ser esquecidas. No caso específico do Legislativo, a fiscalização é tarefa fundamental e sempre ocorreu de forma isenta, responsável e justas. Ingerências jamais devem ser aceitas e nunca confundidas com uma relação colaborativa. A independência deve basear as relações, mas a responsabilidade e a harmonia são fundamentais. Responsabilidades distintas não afastam a possibilidade de um trabalho conjunto. A colaboração republicana entre as forças que regem a máquina pública só gera benefícios. Imbuídos desta ideia, dificilmente existirão entraves que distanciem a sociedade do desenvolvimento. Trabalhar pela construção de um futuro melhor é dever de todos os homens públicos, não importando o poder ao qual pertence. Reafirmo meu sentimento de dever cumprido para tal função, pois foi a partir e apenas a partir dos trabalhos desempenhados incansavelmente pelo membro da comissão processante é que se pode comprovar que o processo foi conduzido com muita responsabilidade, maturidade e isenção. Respeitando aqui todos que já falaram, respeitando a possibilidade de qualquer vereador, porque é fácil nós falarmos sem estarmos na comissão processante, mas faz parte e nós respeitamos. E para finalizar, eu quero deixar aqui uma frase de Nelson Mandela. Nenhum indivíduo, nenhum conjunto de opiniões, nenhuma doutrina política, nenhuma doutrina religiosa pode reclamar o monopólio da verdade. Muito obrigado.